Aliados de Bolsonaro prometem travar votações no Congresso e defendem a anistia. E você vai ver também. Lula diz que não vai ligar para Trump para negociar tarifas, mas que vai convidar o presidente norte-americano para a COP30. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Motorista é preso com 61 milhões em barras de ouro. Mega operação é montada para criança de 7 anos receber transplante de coração. E ainda, Memphis Depay se envolve em discussão em treino do Corinthians na véspera do derby decisivo pela Copa do Brasil. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta terça-feira. Olha só, senadores e deputados da oposição protestaram nesta terça-feira no Congresso Nacional contra a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares ocuparam as mesas diretoras da Câmara e do Senado. Liderados pelo senador Rogério Marinho, o grupo da oposição fez várias críticas ao governo e anunciou uma obstrução no Congresso após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ocupamos as mesas diretoras das duas casas, no Senado e na Câmara, e vamos obstruir as sessões. O Senado já está lá com 5 senadores sentados na mesa e 5 deputados também estão na Câmara dos Deputados. A medida de obstrução é utilizada por congressistas para atrapalhar e bloquear votações no Congresso. Entre as medidas apresentadas por eles estão a defesa da aprovação de um perdão aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro de 2023, proposta paralisada na Câmara. Além disso, o grupo também disse que vai trabalhar para aprovar o fim do foro privilegiado a parlamentares. Depois da coletiva de imprensa do lado de fora, o grupo seguiu para o plenário da Câmara dos Deputados, onde ocupou o local destinado à mesa diretora da casa, com esparadrapos na boca. O pacote de paz, nomeado pelo senador Flávio Bolsonaro, também prevê a defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Como a análise deste tipo de medida cabe ao Senado, o grupo criticou o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que não tem sequer aberto diálogo junto à oposição. Olha, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, divulgou agora há pouco uma nota para a imprensa para comentar o assunto e classificou a ocupação das mesas diretoras do Senado e da Câmara como uma ação arbitrária, inusitada e alheia aos princípios democráticos. Afirmou ainda que o Congresso, abre aspas, tem obrigação com o país na apreciação de projetos essenciais ao povo brasileiro, fecha aspas, e pediu que o bom senso prevaleça. E olha só, a prisão domiciliar de Jair Bolsonaro é o principal assunto do dia hoje. Ele é o 4º ex-presidente a ter prisão decretada desde a redemocratização. Entenda agora os motivos alegados pelo ministro Alexandre de Moraes para tomar essa decisão. Prisão de Jair Messias Bolsonaro, decretada por Alexandre de Moraes, está em repercussão por todo o mundo. E no Brasil, onde a polarização política só aumenta, muitos se questionam os reais motivos para a penalização ao ex-presidente. De acordo com o ministro do STF, Bolsonaro desrespeitou medidas cautelares impostas a ele de várias formas. Em um dos casos, o ex-presidente participou por telefone de atos promovidos por apoiadores que se manifestaram no Rio de Janeiro e em São Paulo no último domingo. O material foi publicado no perfil de seu filho, Flávio Bolsonaro, e em seguida apagado. Para Moraes, esse ato infringe a proibição de usar redes sociais dele ou de terceiros. Outro caso foi a ligação entre Nicolas Ferreira e Bolsonaro, também em 3 de agosto. Naquela ocasião, Nicolas mostrou o ex-presidente em chamada por vídeo aos manifestantes na Avenida Paulista. Segundo Moraes, a ligação foi usada pelo deputado para impulsionar os atos de bolsonaristas pelo país.
Movimentos nas redes sociais de seus filhos também aconteceram recentemente, solicitando apoio às redes sociais do próprio Jair Bolsonaro. E, claro, Moraes não deixou passar batido. O ministro afirmou que o ex-presidente preparou material que seria usado nas redes sociais de seus filhos e de apoiadores políticos. Agora, em prisão domiciliar, Bolsonaro só pode receber visitas de seus advogados e pessoas autorizadas pela corte, que, assim como ele, não estão autorizadas a usar celular ou gravar imagens durante a visita. E uma pesquisa divulgada hoje pelo Datafolha revela que a avaliação do Congresso Nacional voltou a piorar entre os brasileiros. Os detalhes você acompanha agora com a Caroline Fernandes. Vamos ver. O Congresso Nacional não tem feito um bom trabalho. Pelo menos, esse é o resultado da avaliação feita pelo Instituto Datafolha. A pesquisa é feita anualmente para saber como o brasileiro avalia o trabalho dos deputados e senadores. Comparado com o levantamento de 2024, as avaliações foram bem piores esse ano. Confira agora os resultados. Segundo o levantamento, 35% das pessoas entrevistadas consideram o trabalho do Congresso Nacional ruim ou péssimo, enquanto apenas 18% o avaliam como ótimo ou bom. Outros 41% classificam o trabalho de deputados e senadores como regular. Nesse levantamento, uma das perguntas feitas foi se os congressistas atuam mais em prol de seus próprios interesses ou nos interesses da população. Mais da metade das respostas dadas foi a primeira opção. Olha só. 78% dos entrevistados acham que o Congresso trabalha em prol dos seus próprios interesses e apenas 18% respondeu que há uma preocupação com os interesses da população. Essa pesquisa do Datafolha foi realizada entre os dias 29 e 30 de julho e ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em 130 municípios pelo Brasil, com margem de erro de 2 pontos percentuais. Essa avaliação simboliza um desgaste popular que o Congresso Nacional enfrenta. E o presidente Lula se pronunciou novamente sobre o tarifaço dos Estados Unidos, que entra em vigor amanhã. Lula disse que não pretende ligar para Trump para negociar a medida, mas que vai convidá-lo para participar da COP30, que vai acontecer em Belém em novembro. O pronunciamento ocorreu em um evento que reunia membros do governo no Palácio do Itamaraty, em Brasília. Lula disse que está disposto a negociar e que Trump não tinha direito de tratar o povo brasileiro dessa maneira, já que a motivação não foi econômica e sim política. E esse país merece respeito e o presidente norte-americano não tinha o direito de anunciar as taxações como ele anunciou para o Brasil. Não tinha. Poderia ter pegado o telefone, poderia ter ligado para mim, poderia ter mandado ligar para o Alco, poderia qualquer um. Estaríamos aptos a conversar. E depois do pretexto da carta e o pretexto da taxação, não é nem política, é eleitoral. Mesmo após as críticas, Lula declarou que vai ligar para Trump sem o intuito de negociar, mas sim para convidá-lo a participar da COP30, que é a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025. Vocês pensam, eu não vou ligar para o Trump para comercializar, não, porque ele não quer falar. Mas pode ficar certo, Marina. Eu vou ligar para o Trump para convidá-lo para vir para a COP, porque eu quero saber o que ele pensa da questão climática. Vou ter a gentileza de ligar. Vou ligar para ele, vou ligar para o Xi Jinping, vou ligar para o primeiro-ministro Modi, vou ligar. Só não vou ligar para o Putin, porque o Putin não está podendo viajar. Mas vou ligar para muitos presidentes. Ô, cara, vem aqui, cara. Vem ver, você não está preocupado com o planeta Terra? Sabe, não tanto lugar para a gente morar, nós temos que vir aqui, meu, pelo amor de Deus. Se ele não vier, é porque não quer. Mas não vai ter por falta de delicadeza, charme e democracia. Eu vou convidar. E a Polícia Rodoviária Federal prendeu um motorista com 61 milhões de reais em barras de ouro. O caso aconteceu em Boa Vista e o homem dirigia uma caminhonete Hilux.
Os 103 quilos de ouro apreendidos em ação histórica da Polícia Rodoviária Federal em Boa Vista estava com o empresário Bruno Mendes de Jesus, de 30 anos. O homem dirigia uma Hilux ano 2024 no momento que foi preso. O minério foi avaliado em 61 milhões de reais, segundo cotação do Banco Central. Bruno Jesus é natural de Rondônia e tem uma empresa varejista de artigos de vestuário em Porto Velho. Mas, segundo a PRF, ele disse que era fiscal de obras e afirmou que veio de Manaus para avaliar uma construção, mas não soube informar o nome ou o endereço da obra que seria fiscalizada. Ao chegar na Polícia Federal, permaneceu em silêncio em depoimento. A apreensão dos 103 quilos de ouro foi a maior feita pela PRF em todo o país. As barras de ouro estavam escondidas em fundos falsos no painel e em outros compartimentos da caminhonete, como no porta-objetos. O minério apreendido foi encaminhado à sede da Polícia Federal para investigação. Ainda não se sabe a origem nem o destino do ouro. O veículo não estava registrado em nome do motorista preso. A PRF não divulgou a quem pertence o veículo. E o Rio de Janeiro enfrenta um novo problema de segurança pública: as entregas por aplicativos. Clientes têm sofrido com o sumiço das mercadorias durante o trajeto. E quem traz os detalhes agora é o Anderson Nascimento. Vamos acompanhar. O serviço de entrega por aplicativos tem gerado muita reclamação dos consumidores aqui no Rio de Janeiro. Eles dizem que é comum o motorista ou motociclista encerrar a corrida e sumir com a mercadoria. Segundo os relatos, um padrão tem se repetido nas entregas feitas por aplicativo. O motorista chega, pega a encomenda sem iniciar a corrida e depois cancela o pedido. Com isso, o cliente fica sem o produto e sem o histórico de quem era o motorista. Legalmente, quando o consumidor utiliza um serviço como o Uber Flash, há uma relação de consumo regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso significa que tanto o motorista quanto a plataforma são responsáveis pelos danos causados. Se o motorista cancela a corrida e fica com o produto, isso pode configurar apropriação indébita e gerar obrigação de indenização. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram que os furtos, em geral, aumentaram mais de 5% na cidade do Rio em um ano. A Uber afirmou que está apurando os casos que estão ocorrendo na plataforma. Por outro lado, a 99 não se manifestou sobre o assunto. Vale ressaltar que as empresas têm o dever legal de garantir um serviço seguro e rastreável, respondendo solidariamente pelos prejuízos sofridos pelo usuário. E veja a seguir: mega operação é montada para criança de 7 anos receber transplante de coração. E ainda, treino do Corinthians tem discussão na véspera do derby decisivo pela Copa do Brasil. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 51 minutos pelo horário de Brasília. E olha só, uma grande operação que envolveu Santa Catarina e São Paulo permitiu que uma criança de 7 anos ganhasse um novo coração. O órgão de um jovem de 22 anos que morreu atropelado em Santa Catarina e chegou em São Paulo após essa operação ter sido um sucesso. Quem vai trazer os detalhes agora é a Michele Veiga. Vamos acompanhar. E olha só, um gesto que pode salvar vidas, que foi o que aconteceu com uma criança de 7 anos de São Paulo, mas através do gesto de generosidade da família de um jovem de 22 anos da cidade de São Bento do Sul, na região oeste aqui de Santa Catarina. Esse jovem de 22 anos sofreu um atropelamento e acabou falecendo na última sexta-feira. A família, por bem, resolveu doar os órgãos e com isso gerou uma força-tarefa entre as equipes de doações, de captação de órgãos, melhor dizendo, de São Paulo e de Santa Catarina para
conseguir fazer com que essa doação chegasse a tempo a essa criança de 7 anos que estava em São Paulo. Tudo isso aconteceu na cidade de Mafra, onde esse jovem estava internado e veio a óbito. E além do coração, os fígados, o rim também foram levados para Florianópolis. Lembrando que Santa Catarina é o estado da federação que mais tem registro de doações de órgãos do país e também o menor índice de rejeição por parte das famílias na hora de fazer as doações. Por isso, esse gesto acabou salvando essa criança de 7 anos em São Paulo. Lembrando que a fila de doadores é regulamentada pelo SUS. Então, se um órgão pode sair aqui de Santa Catarina e ir para São Paulo e para outros estados, desde que o tempo de deslocamento não prejudique a atividade e a vida daquele órgão para que ele possa ser transplantado. Tudo isso é muito bem organizado pelo Sistema Único de Saúde e pela fila de transplantes que tem excelência no mundo inteiro. Portanto, um gesto salvou a vida. Esse jovem de 22 anos acabou não resistindo ao atropelamento, mas aí a família optou pela doação de órgãos e salvou a vida desse menino de 7 anos que estava em São Paulo e de outras pessoas, do qual os órgãos, o rim e o fígado também serviram para transplante. Bom, e agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Boa noite, Bruno. Bruno, parece que o técnico Felipe Luiz do Flamengo vai ter problemas com a equipe para a Copa do Brasil, para enfrentar o Atlético, né, Bruno? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você e a todos que nos assistem. 2 jogadores do Rubro Negro foram cortados no jogo contra o Galo e vão desfalcar na partida decisiva em Minas Gerais. O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Atlético Mineiro na Arena MRV em Belo Horizonte pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O rubro-negro não vai poder contar com Luiz Araújo e Bruno Henrique. A recomendação dada para a comissão técnica foi de não utilizar os jogadores neste confronto. Luiz Araújo não tem lesão diagnosticada, mas está vivendo um período de alto nível de desgaste, o que aumenta o risco de lesão. O jogador não treinou na segunda-feira e nem nesta terça. É o segundo jogo em que o atacante é desfalque. Já Bruno Henrique sentiu o posterior da coxa no jogo contra o Ceará. Passou por exames que não constataram lesão, mas mesmo assim o Flamengo resolveu poupá-lo. Quem também não viaja para Belo Horizonte é Michael. O robozinho da Gávea se recuperou de dores no tornozelo esquerdo e foi ao gramado do Ninho do Urubu na segunda, mas fica fora da partida por escolha técnica de Felipe Luiz. O camisa 30 do Flamengo não entra em campo desde o Mundial de Clubes. A boa notícia para o rubro-negro é a volta de Cebolinha, que vinha sendo desfalque por conta de uma tendinite. O Flamengo encerrou a preparação nesta terça e já está em Minas Gerais para o confronto. A bola rola nesta quarta às 19 horas na Arena MRV e para se classificar o Flamengo precisa reverter o resultado após a derrota por 1-0 no Maracanã. E Bruno, hoje teve discussão no treino do Corinthians, aliás, o último treino antes do derby decisivo pela Copa do Brasil, não é mesmo? Pois é, Kleber, o clima esquentou no timão. Depay e Félix Torres acabaram se desentendendo em um lance no treino. O Dorival teve que parar as atividades. Apesar da discussão, tudo parece já estar resolvido entre os 2 estrangeiros do Alvinegro. Vamos conferir. Nesta terça-feira, o Corinthians fez seu último treino antes do derby decisivo da Copa do Brasil. Porém, o que chamou a atenção foi um desentendimento entre o zagueiro Félix Torres e o atacante Memphis Depay. A discussão começou em uma disputa de bola entre os dois, ainda no começo da atividade, quando a comissão técnica de Dorival Júnior comandava um trabalho de titulares contra reservas. Houve bate-boca entre Félix Torres e Depay, e imediatamente os companheiros chegaram para separá-los. A dupla seguiu exaltada e o diretor executivo Fabinho Soldado, que acompanhava o treino, entrou em campo para acalmar os ânimos. O técnico do timão Dorival Júnior acabou com a atividade na hora. Na sequência, os titulares foram levados para outro campo, onde realizaram um trabalho tático. Pessoas de dentro do clube disseram que o episódio é algo normal no futebol e que o Corinthians não irá tomar nenhuma medida contra os atletas. O restante do treinamento ocorreu normalmente. Memphis deve ser titular do Corinthians diante do Palmeiras, enquanto Félix Torres ficará na reserva. Então é isso, Kleber. Eu fico por aqui. Uma boa noite a você e a todos que nos assistiram. Um abraço e até mais. Muito obrigado pelas informações, Bruno. Bom, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima noite e até amanhã.